Meus companheiros e companheiras, boa noite. Eu quero primeiro parabenizar a iniciativa da direção do partido e eu acho que eu quero dizer uma primeira coisa do coração, que é aqui em Fortaleza, eu tenho certeza que foi o que explicou a vitória tão extraordinária que nós tivemos no Estado, é a certeza que nós dizemos uma vez, quase como um chavão entre nós, mas o Partido dos Trabalhadores unido, nós temos as vitórias sempre que nós sonhamos. Então, parabéns ao nosso partido pelo grau de unidade construída. É assim que em Fortaleza, foi assim em vários processos. Eu acho que esse processo eleitoral reforça em nós a disposição de ter sempre o máximo de coração aberto nas discussões internas entre nós, porque é a nossa unidade que de fato nos faz mais fortes e em condições de alcançar as vitórias que nós queremos ter. Segundo, dizer da minha admiração, porque eu comecei a militância no município do interior, em Baturité, e eu sei exatamente o que significa a disputa na casa de cada pessoa numa cidade do interior, que muitas vezes o prefeito antigo, o prefeito anterior, ou oligarquias antigas, que diante de um governo nosso, ou diante de alguém que ainda não é governo, a força que essas oligarquias mantêm, seja por favores que realizaram, seja por políticas menores que exercitavam nas suas cidades, e eu sei o grau de dificuldade que significa. Se aqui nós temos diferença de estrutura, lá no interior, eu sei que a diferença de estrutura é muito maior para poder ter a vitória que os companheiros e as companheiras tiveram. Então eu não posso deixar de maneira nenhuma de parabenizar a campanha certamente muito guerreira de cada candidato e candidata, mas lembrar de cada companheiro e companheira que está lá no município, que garantiu a vitória de cada um e cada uma, porque eu sei da importância que isso tem para mudar a vida do nosso povo em todas as cidades. E quando eu vi a lista do PT, dos resultados eleitorais por estado, que nós olhamos o resultado final, que o Ceará e mais algum estado que agora eu não lembro, é 100% o crescimento, fica evidente o acerto do que a direção estadual e a executiva estadual têm feito de maneira unitária, de maneira dialogada, para que a gente alcance os nossos resultados. E saber que também naquelas cidades que nós não conseguimos necessariamente a vitória, mas demarcamos o terreno, demarcamos o território, para dizer e deixar muito claro que tem um campo liderado pela candidatura do PT, isso é muito importante para o nosso futuro estratégico, para o que nós sonhamos para o futuro. Então nós temos que ter um olhar carinhoso para as nossas vitórias e também para os companheiros, porque nós sabemos a dificuldade do que é colocar a cara para bater, de fazer a campanha com dificuldade, de ouvir as críticas, de ouvir às vezes o descrédito do nosso povo na política e mesmo assim a gente perseverar e lutar. E não posso de maneira nenhuma deixar de pedir aos meus companheiros a ajuda nessa reta final aqui em Fortaleza, que eu tenho clareza que vai ser extremamente dura e extremamente apertada até o último dia. Eu não trabalho em Fortaleza com um cenário de uma eleição tranquila, que um candidato ou outro, e nós também, possamos abrir uma vantagem enorme, grande, como nós tivemos em 2004, com a Luiziane abriu 13 pontos na frente, e até o final foi assim. Eu acredito numa eleição muito mais apertada, numa eleição que nós vamos palmo a palmo discutir como fazer para ganhá-la. E é evidente que um carro de som que um companheiro tinha na campanha, que agora não vai estar utilizando, se puder estar em Fortaleza, pode fazer a diferença, porque nós podemos ganhar essa eleição ou perdê-la por poucos votos. Então, nós precisamos, e eu como candidato preciso, desse último esforço, desse último gás dos companheiros, seja de um carro de som, seja de um companheiro militante do partido, dirigente, que possa estar em Fortaleza, ajudando a campanha, porque nós precisamos de muita força até a reta final. E ressaltar de que nós vamos ter um tempo muito curto. Nós estamos hoje numa semana, tem o domingo, o outro domingo é a eleição. Então, aqui, cada dia é quase como uma semana que nós tivemos nesse período eleitoral, aqui em Fortaleza, primeiro turno, e de eleição dos companheiros e companheiras. Aqui um dia altera tudo. Então nós vamos ter domingo e no outro
nós temos votação, então a campanha de rua é até quinta-feira. E nós vamos ter ainda atividade de campanha de carreata, movimentação na quinta, sexta e sábado, mas aí já é mais reduzida. Então, é ação, não é para a gente assim, por isso que eu estou pedindo de maneira encarecida aos companheiros e companheiras, porque não é para a gente fazer assim a comissão para discutir como é que nós vamos ajudar. Eu posso ajudar sim e vamos, porque o tempo é muito curto. Então, dessa maneira, eu quero parabenizar meus companheiros e companheiras, quero parabenizar a direção, eu não quero ainda falar de sonhos para o futuro, porque eu sou muito cauteloso e muito pé no chão. A minha primeira tarefa é dar o melhor de mim, o máximo que eu puder fazer, para a gente ter um partido da forma que nós estamos tendo na campanha, unido, alegre, a militância na rua cantando, pulando, e eu poder fazer o melhor de mim, e a gente aqui juntos, porque eu tenho clareza que a nossa vitória é a vitória do Partido dos Trabalhadores, e nós estamos prontos para o embate futuro, porque nós vamos poder dizer, nós temos 30 prefeituras, tivemos resultados muito importantes em outras cidades, e mantivemos Fortaleza como sendo do PT. Então eu considero isso uma coisa fundamental para a gente poder então encaminhar. E a ajuda de vocês, meus companheiros, agora é decisiva, porque cada tijolinho vai ser importante para a gente fazer essa vitória aqui na capital. Muito obrigado, um abraço grande e vamos ganhar essa eleição com a ajuda de cada companheiro e companheira.